Podem sentar. Eu posso ficar aqui em cima mesmo? Pode ser? Boa noite à igreja. Muito bom estar aqui com vocês. É um privilégio conhecer cada um de vocês, conhecer a igreja. Eu estive no sábado nas outras 3 igrejas. Foi uma apresentação rápida ali. O tempo foi pouco para poder passar nas 3 igrejas. Já estive pregando em uma das igrejas também, então é uma alegria poder estar aqui com vocês. Como eu falei no momento dos pedidos e agradecimentos, nós estamos dando início a um trabalho aqui no distrito. Vocês tiveram o privilégio de receber, ano passado, o pastor Adilson Rodrigues, realizando o projeto Igreja em Movimento. E trago aqui um abraço do pastor Adilson para vocês, tá? Eu falei para ele para onde eu estaria, indo realizar o trabalho, e ele ficou muito feliz. E trago aqui um abraço do pastor Adilson a cada um de vocês, tá? E é muito bom saber que a igreja de Deus, ela se preocupa sim com a salvação de pessoas, porque essa é a preocupação do céu, Jesus Cristo, ele veio a este mundo com o propósito de salvar pessoas. Então nós vamos estar como família, unindo forças para de fato alcançar muitas pessoas para o reino de Deus. Quero aproveitar o tempo aqui que eu tenho para nós podermos abrir a Bíblia e refletirmos um pouco sobre os ensinos que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 121. O Salmo 121, desculpa, igreja, eu esqueci de falar meu nome, Me chamo Jorge, tá? O Salmo 121, ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, que são os salmos de romagem, que são salmos que eram citados pelos israelitas quando eles estavam na peregrinação indo para Jerusalém. Os israelitas, eles participavam das festividades. E para participar dessas festividades em Jerusalém, eles faziam ali todo um percurso, Então, esse percurso, essa peregrinação, eles faziam cantando louvores, citando salmos, e os salmos, esses 15 salmos de romagem, faz parte desse conjunto aí de salmos a qual eles citavam e cantavam quando estavam indo para as festividades de Jerusalém. A palavra romagem, ela traz para os nossos dias, a mesma compreensão de romaria, ok? Porque alguns entendem que romaria é uma prática exclusiva do catolicismo, que eles ainda realizam essas práticas de romarias. Mas não, isso já é bem antigo, tá? O povo de Israel já tinha essa prática de estarem saindo das regiões onde eles viviam para as festividades em Jerusalém. Então eram romarias, eles passavam todo aquele período ali cantando salmos, e nós vamos refletir um pouco sobre o Salmo 121, ok? A partir do versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa é a pergunta aqui do salmista, e essa pergunta, ela dentro do contexto em que ela está inserido, torna essa pergunta mais relevante. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo de romagem, que o 121, ele está também contemplando a angústia de Davi quando ele recebe a notícia pela morte do seu amigo, o profeta Samuel. Nós sabemos que o profeta Samuel, ele, além de ser a voz de Deus para o rei Davi, o profeta foi aquele que ungiu Davi como rei, e eles tinham uma amizade muito forte. Então, quando o rei Davi queria falar com Deus, ele também tinha a oportunidade de falar com um profeta, e o profeta trazia a resposta para o rei, como sendo a resposta do próprio Deus. Às vezes, quando Deus queria falar com o rei, também ele usava o instrumento humano, que era o profeta Samuel.
Então, o Salmo 121, ele está também aí inserido nesse contexto em que o rei, agora sabendo que não tem mais o profeta, não tem mais aquele amigo como a voz de Deus para ele então fica agora inseguro, porque é normal. Nós, infelizmente, neste mundo, nós perdemos pessoas, muitas vezes pessoas que são bastante importantes para nós. Então, muitas vezes, filhos perdem os seus pais, ficam inseguros no mundo, muitas vezes ali o esposo perde a esposa perde o esposo. Nós vivemos em um mundo de perdas, nós vivemos em um mundo de separações, e o rei estava ali vivendo um momento como esse. Mas o Salmo 121, ele é uma pergunta que aparece aqui no verso 1, que também era uma pergunta feita pelos israelitas quando eles estavam nesse percurso de peregrinação para Jerusalém. Eles passavam por alguns vales, porque naquela época, para chegar em Jerusalém, eles tinham que subir. E muitas vezes subir os montes levava mais tempo e era mais desgastante para o povo. Então, muitas vezes, eles buscavam ir pelos vales, além de pegar uma caminhada plana, apesar de ser mais distante, o desgaste era menor. Então, o povo de Israel, eles faziam assim, eles passavam por lugares onde tinham outros povos, outras aldeias, e eles passavam cantando louvores. Mas eles usavam esses salmos também para falar do Deus de Israel. Era uma forma de pregar para aquelas pessoas que viviam ali naquelas regiões. Então eles passavam e eles cantavam louvores, e as pessoas que viviam ali ouviam, e muitos já sabiam, esses são os israelitas que estão indo para Jerusalém. E eu fico imaginando, igreja, como era impactante para aquelas outras nações ver uma nação saindo ali de onde eles estavam, subindo a Jerusalém para participar de festividades de adoração ao seu Deus. E era uma forma deles realmente pregarem e darem testemunho sobre o Deus de Israel. E sabe o que é interessante, igreja? É que esta pergunta, ela faz todo sentido, porque quando eles passavam por aqueles vales, eles olhavam para os montes, e no alto desses montes eles viam templos que eram erguidos em adoração a vários deuses, e eles viam também estátuas que eram feitas de adoração a deuses. E havia na época uma vaidade entre esses povos pagãos, de que quanto mais alto era colocado aquela estátua daquele ídolo, era uma evidência de que aquele Deus era um Deus forte, era um Deus mais forte do que os outros que estavam abaixo. Então ficava essa disputa entre eles de tentar colocar ali o seu ídolo no mais alto do monte, ou o templo para ser erguido no mais alto do monte. E nós sabemos que na Ásia, até hoje, é comum você ir aos montes e encontrar templos que foram erguidos para adoração a deuses. Aqui no Brasil não é diferente. O país que foi colonizado com também a sua religião estabelecida pelo catolicismo, também colocou essa evidência, essa característica de adoração a ídolos, a santos. Porque é comum você chegar em algumas cidades e a primeira coisa que você vê nessa cidade é o santo padroeiro da cidade. É assim ou não é? Às vezes, quando não é o santo, você vê a igreja. Eles colocam, e porque alguns podem perguntar, que é mais fácil construir uma igreja aonde é plano, não é assim? Por que tem que ser construído no alto do monte? Porque isso já era um costume, já desta época. É um costume pagão, porque havia entre eles essa disputa. Então, quando os israelitas passavam cantando esses salmos, eles olhavam para os montes e eles observavam ali os santos, os deuses que eram erguidos no alto daqueles montes, e os próprios israelitas avaliavam. Eles olhavam e diziam, aquele ali não é muito forte. Por quê? Porque está bem baixo. Aquele ali eu acho que é mais forte. Por quê? Porque está lá em cima. E havia entre eles essa disputa, entre os pagãos, havia essa vaidade de terem os seus santos, os seus deuses, colocados no mais alto dos montes. Os israelitas passam,
E olha só, o salmo que nós acabamos de ler é um salmo que começa com uma pergunta, e a pergunta é: eleva os meus olhos para o alto dos montes, de onde virá o meu socorro? Agora imagina o povo de Israel passando pelaquele vale, olhando aqueles montes, olhando aqueles templos, aqueles deuses e fazendo essa indagação. Então a pergunta ela faz sentido, porque de fato os israelitas eles vivenciavam isso quando estavam indo para as peregrinações em Jerusalém. Nos nossos dias, igreja, não é diferente. Hoje muitas pessoas têm hábitos que muitas vezes não sabem por que desenvolvem esses hábitos, mas é algo que vem ao longo de muitos anos. E hoje há muitas pessoas ainda fazendo peregrinações, mas não para buscar o Deus verdadeiro, mas são peregrinações para buscar deuses construídos por mãos humanas. O meu pai, ele é cristão, é batista. Meu pai conhece a igreja adventista há muitos anos. Ele trabalha numa empresa que os donos são adventistas. Minha mãe é adventista, os meus irmãos são adventistas. Eu tenho outro irmão que é pastor. Mas o meu pai, em uma época na sua vida, ele se aventurou, vamos dizer assim. E nessa época, o meu irmão mais velho estava doente e precisava fazer uma cirurgia. E o meu pai, que tem aí a raiz, né, cultural do catolicismo, porque toda a família do meu pai era católico, ele resolveu então fazer uma promessa. Ele fez uma promessa a São Francisco de Assis. Alguém aqui já foi devoto de São Francisco de Assis? Não? Mas às vezes eu faço essa pergunta nas igrejas, tem irmãos que levantam a mão, já foi, entendeu? E o meu pai fez esse voto a São Francisco de Assis. Se São Francisco de Assis livrasse o meu irmão de fazer essa cirurgia, o meu pai ia sair de Fortaleza a pé, até Canidé, era mais ou menos, igreja, de Fortaleza para Canidé dá mais ou menos uns 120 quilômetros. Uns 120 quilômetros. Se o meu irmão não precisasse fazer cirurgia, o meu pai iria fazer essa promessa. Ele iria a pé até a cidade de Canidé. E o meu irmão não precisou fazer cirurgia. E aí a minha mãe foi quem falou: olha, você agora vai ter que fazer o que você disse. E aí o meu pai, sem coragem, mas foi. E o meu pai, contando a história, ele disse que começou pela manhã bem cedo, e caminhando, e foi todo animado, cantando, orando, caminhando, e o cansaço aparecendo. Quando chegou perto de meio-dia, aquele calor, aquela fome, e ele olhava para um lado, olhava para o outro, aquela estrada, só carro passando, e ele ali naquela luta. E aí ele passou perto de um lugar onde tinha pessoas que ele conhecia, parou para conversar, para almoçar, e cadê coragem para cumprir a promessa? Até hoje ele está nessa situação. Mas existem muitas pessoas assim. Imagina, meu pai ele já era cristão, né? E se deparou com essa situação. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: na hora do desespero, na hora da insegurança, na hora da angústia, na hora das incertezas da vida, para onde você escolhe olhar? No que você escolhe acreditar? Isso faz toda a diferença. E essa pergunta, ela é exatamente para nós refletirmos sobre isso. As pessoas, elas têm olhado, elas têm contemplado e elas têm se prendido no olhar aonde não tem segurança. Os israelitas, eles estavam de passagem. Eles olhavam, eles viam aqueles deuses, aqueles templos, mas não era ali que eles paravam para ficar contemplando
aquilo ali que era resultado da ilusão humana. Mas os israelitas passavam por aquele contexto cultural e deixavam ali a sementinha da pregação, da testemunho do Deus de Israel. Eu digo isso para vocês porque o verso 2, ele é a resposta à pergunta do verso 1. O verso 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? A pergunta vem no verso 1, mas a resposta já aparece no verso 2. Então o povo passava, o povo olhava, mas o povo não parava olhando para aqueles deuses. E o povo perguntava cantando: eleva os meus olhos para esses montes, de onde virá o nosso socorro? Imagina, o povo passando no vale, cantando este hino, e os outros povos ouvindo. E o povo dizia assim: eu estou olhando para os montes, eu estou vendo esses deuses, e eu estou me perguntando: o meu socorro virá desses deuses? O meu socorro virá desses santos que estão sendo colocados no alto desses montes? Não. O povo continuava cantando, e o verso 2 é a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu pergunto para vocês: o que está mais alto? Os montes ou o céu? O céu. E o que o povo estava dizendo ali? O que o povo de Israel estava dando testemunho? Que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele não está no alto dos montes. O Deus que nós servimos não foi construído pela mão humana para estar no alto dos montes. O nosso Deus fez o céu. Se Deus, o Deus de Israel, fez o céu, ele está acima do céu. Ou seja, o povo olhava para os montes, mas eles não paravam olhando para os montes, eles olhavam para aquilo que estava acima dos montes. Se havia entre eles, os pagãos, essa vaidade, essa disputa do seu Deus ser aquele que está mais alto, e o povo de Israel passa e diz: o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Amém? Para onde nós olhamos no momento das dificuldades faz toda a diferença, igreja. E nós, infelizmente, nós muitas vezes deixamos passar a oportunidade de darmos testemunho da nossa fé diante das dificuldades. Tem uma música que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Já ouviu essa música? As dificuldades, os desafios vêm, mas elas são oportunidades. Ellen White fala que são obreiras do Senhor para moldar, para transformar e para fortalecer a nossa fé. Para onde você está olhando, nos momentos das incertezas da vida, nos momentos de dúvida, nos momentos de dificuldade, para onde você estiver olhando vai fazer toda a diferença nas suas ações. Eu lembro muito bem, uma vez eu estava em Salvador. Tem alguém aqui que é de Salvador? Tem baiano aqui? Também não? Eu morei 8 anos na Bahia. E eu estava em Salvador, e eu estava comportando, na época eu era estudante, e olha só, igreja, a forma como Deus trabalha. O meu filho, ele estava para completar 2 anos, e tinha uma vacina que ele tinha que tomar essa vacina antes de completar os 2 anos de vida. Um dia antes, a minha esposa lembrou disso. E nós estávamos em Salvador, nós estávamos hospedados na igreja, e ele tinha que tomar essa vacina, e nós fomos procurar informações, qual era o melhor lugar para ele tomar essa vacina, e falaram para nós que tinha uma unidade de saúde, mas para chegar a essa unidade de saúde, nós teríamos que pegar um transporte público, e eu fui mais ou menos aí calculando, daria mais ou menos umas 2 horas para chegar na unidade de saúde. Porque transporte público em Salvador é assim, o trânsito é muito ruim. E aí eu estava ali para comportar. Quem já comportou sabe que um dia
sem trabalhar, o prejuízo é grande, ainda mais que era eu, minha esposa e os filhos. E eu falei, meu Deus, e agora? O que será de mim? Mas era uma vacina importante, meu filho tinha que tomar essa vacina e nós tínhamos apenas um dia para resolver isso. E assim combinamos. No outro dia nós vamos para essa unidade de saúde. Então eu calculei 2 horas para ir, 1 hora para resolver a situação, mais 2 horas para voltar, levaria aí pelo menos umas 5 horas para resolver essa situação. Ok, no outro dia acordamos cedo, ajeitamos tudo para sair e na hora de procurar a chave para fechar o quarto que nós estávamos, para abrir o portão da frente da igreja, nós não encontramos a chave. E nós estávamos num quarto pequeno, eu, minha esposa, minha filha e o meu filho. E nós ficamos procurando essa chave, irmãos, por mais de 1 hora. E nós não encontramos essa chave. E eu já no desespero, eu já estava preocupado com a perda do horário, imagina agora atrasado. E nós continuamos a procurar essa chave e nada de encontrar. Até que eu olhei por baixo da geladeira e a chave estava lá. O Davi, o meu menino, estava brincando com essa chave antes, a gente não percebeu, e de um jeito ele colocou lá para baixo e lá a chave ficou. Quando eu encontrei essa chave, aí veio logo a alegria, vamos lá. E aí trancamos o quarto, fomos para a frente da igreja. Quando eu chego na frente da igreja, abro o portão. Quando eu já estou fechando o portão para sair, aparece um irmão, que era ancião daquela igreja. Ele para o carro na frente da igreja e pergunta assim, ô pastor, vocês estão indo para onde? E eu fui falar para ele o que estava acontecendo. E ele falou assim, não pastor, entra aqui no carro que tem uma unidade de saúde ali que eu acredito que lá tem essa vacina. Nós entramos no carro, 10 minutinhos, chegamos nessa unidade de saúde e de fato lá tinha a vacina para o Davi. O Davi foi vacinado. No total, nós gastamos aí uns 25 minutos. Em 25 minutos estava eu de volta na igreja, deixei minha esposa, os filhos e já estavam colocando a mochila nas costas para sair, para comportar. A minha esposa me chamou e falou assim, ô Jorge, você percebeu o que aconteceu? Eu falei, sim, Deus foi bom com a gente. Olha, já está resolvido, vou trabalhar, feliz da vida. E ela falou assim, não Jorge, você percebeu o que aconteceu? E de fato, eu ainda não tinha me atentado para um detalhe que fez toda a diferença. Esse irmão, ele não morava naquele bairro. Ele estava passando a trabalho. E ele passou por providência divina, justamente no momento que nós estávamos na frente da igreja fechando o portão. E não só passou, ele parou. E não só parou, ele perguntou. Pode ser, alguém pode pensar assim, mas é muito inconveniente, né? Você parar o carro na frente da igreja e perguntar, o pastor está indo para onde? Mas ele perguntou. E aí ele pôde saber o que estava acontecendo, levou nós até aquela unidade de saúde. Vocês estão percebendo a forma como Deus atua? Alguém incrédulo pode olhar e dizer assim, é pura coincidência. Mas eu não acredito em coincidência. Eu acredito em providência. Deus permitiu com que aquela chavezinha ficasse ali, E eu no maior desespero da vida. Mas Deus permitiu que aquela chave ficasse ali o tempo necessário para que Ele pudesse resolver a nossa situação em um tempo bem menor do que se eu fosse resolver, eu levaria com certeza muito mais tempo. Vocês estão entendendo a forma como Deus atua? E eu conto isso para vocês, eu compartilho esse testemunho com vocês, para mostrar que naquele dia Deus mostrou uma grande lição para mim. Que de fato Deus está sim preocupado com as nossas necessidades. De que Deus ele está preocupado com a nossa vida. Mas a forma como Deus atua é muito melhor do que a forma como nós atuamos e queremos resolver as coisas. O nosso erro, igreja, é que quando nós estamos diante de um desafio, observa se não é assim. A gente fala com um, a gente fala com o outro, não dá certo com um, a gente tenta com o outro, a gente faz isso daqui, a gente faz isso ali, e a gente vai tentando todas as formas. Quando todos os meios que nós procuramos não funcionam, aí sabe o que a gente faz? A gente vai orar. É assim ou não é?
Quando já não resta mais o que fazer, aí a gente vai o quê? Orar. Sendo que a oração deveria ser a primeira coisa a ser feita. Diante dos desafios que a vida possibilita para nós, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é: Senhor, qual é a tua parte? Qual é a minha parte? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Me mostre, me ensine. Opa, não está na minha competência? Eu entrego a ti, eu confio. Nós deveríamos desenvolver esse hábito, mas infelizmente nós não fazemos. Nós fazemos como eu fiz. Corre para um lado, corre para o outro, procura aqui, procura ali, um desespero da vida, uma agonia danada. De repente as coisas então começam a melhorar, as coisas começam a ser solucionadas e você é surpreendido com um Deus que atua de forma extraordinária na nossa vida. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que está vivendo exatamente este momento, procurando a chave, sem entender o que está acontecendo, com perguntas que até o momento não têm respostas. Mas o que eu posso dizer para você é que existe um Deus forte e poderoso que vai te surpreender. É só você confiar. Os bastidores da vida não é visto por nós, porque o nosso olhar é limitado. Mas Deus atua nos bastidores da vida. E Ele é fiel e poderoso para realizar tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele é fiel e poderoso para cuidar dos seus filhos também. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Isaías 41. É o último texto que eu gostaria de ler com vocês nessa noite. Isaías 41 são as palavras de Deus para mim e para você, palavras de confiança, para que nós possamos, assim como o povo de Israel, dar testemunho nessa terra, em meio às lutas e às batalhas, de que existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Isaías 41, a partir do versículo 9, diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. O versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Amém? Este é o Deus forte e poderoso. Criou, mantém, sustenta e é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu para o seu povo. Confiar que Deus é que realiza a obra a qual eu e você não temos condições de realizar. O que está dentro da nossa condição, a gente faz. O que estiver além das nossas condições, Deus faz. Teve um momento na minha vida que eu aprendi algo extraordinário com a minha esposa. E ela me ensinou algo maravilhoso. Em um dia em que nós estávamos conversando, bastante preocupados, e ela falando e a lágrima descendo no rosto, ela disse assim para mim, falou assim, Jorge, eu estou em paz. E eu perguntei, por quê? Ela falou, estou perdendo as forças, estou percebendo que estou chegando ao meu limite, mas isso tem me trazido paz. Porque quando eu não estiver mais em condição nenhuma de atuar, Deus vai começar a agir. E é exatamente isso que acontece, igreja. Aonde você está no momento e as forças que você tem, use-as. E tenha certeza que quando você chegar no seu limite, Deus vai atuar, porque Deus não permite que os seus filhos passem por uma situação que esteja além das suas condições. Esse é o nosso Deus. Confiar. Se Deus esteve preocupado com uma chave, Deus não vai estar preocupado com a tua família? Está sim. Deus não está preocupado com a sua saúde? Está sim. Deus não está preocupado com o seu trabalho? É claro que Ele está. Deus está preocupado com os seus relacionamentos muito mais do que você pensa. Deus está preocupado com as suas finanças muito mais do que você possa imaginar. Deus está, sim, com um olhar atento e Ele está, sim, desejoso de abençoar a sua vida, sua família e os seus queridos também. Nós vamos cantar mais um louvor, Não Há o que Temer,
DVD Adoradores, e que este louvor seja as palavras de Deus dirigidas a mim e a você nessa noite, em nome de Jesus. Louvado. Soberano Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque ao abrir a Tua palavra, nós temos a certeza de que o Senhor falou a cada um de nós. Pedimos, ó Deus, fortaleça-nos e nos dê a fé que precisamos para estarmos neste mundo dando testemunho de Ti, para que pessoas possam crer em Ti através de nós, porque a nossa vida, ela pode, ó Pai, manifestar ao mundo, aqueles que estão ao nosso redor, o Teu caráter de amor. Nos dê, ó Deus, a fé que precisamos para enxergar muito além do que este mundo enxerga, para crer e ver um Deus que atua nos bastidores da vida. É um Deus que está mais interessado em nos abençoar do que até mesmo em nós lhe pedirmos a bênção. Por favor, Pai, ser com a nossa família, com cada um que está aqui, com a saúde que precisamos, com os planos que temos. Queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas mais uma vez e pedindo, ó Pai, que o Senhor realize a Tua vontade em nós. Obrigado, ó Deus, porque estamos reunidos na certeza de que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Mas pedimos, ó Pai, a Tua companhia conosco ao retornarmos para os nossos lares, ao iniciarmos as nossas atividades amanhã, que a maior de todas as bênçãos seja ter o Senhor conosco aonde nós estivermos. Pedimos ao Senhor tudo isso e agradecemos, porque pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, eu falei com o irmão Joaquim, acertei? Eu preciso de 10 minutinhos do tempo de vocês, é possível? Mas é bom, é para receber